Opa, eu sou o Vitágoras. Bem-vindos a Ketchup. Roda a vinheta. O século perdido é uma lacuna de um século de história registrada e arqueológica, cujo estudo é proibido pelo governo mundial. Esses eventos ocorreram de 900 a 800 anos antes do atual enredo. Muitos têm a curiosidade de saber o que de fato aconteceu no século perdido, pois é algo que realmente intriga todos os fãs da série. Passamos a pensar e criar nossas próprias teorias sobre o assunto, o que nos leva a refletir se estamos certos ou não. Após pesquisar, ver e rever partes que citam o século perdido, eu criei uma própria teoria. Vamos lá. Século perdido, temos que entender um pouco. O século perdido foi um período de 100 anos, no qual não há nenhum registro histórico, exceto pelos poneglifos. Foi uma era que se passou há 800 anos antes da atualidade de One Piece. O que se passou nesse século é um dos maiores mistérios da história e do governo mundial. Por motivos desconhecidos até então, eles não querem que ninguém descubra o que aconteceu durante esse século. Tudo o que se sabe é que teve uma civilização que deixou os poneglifos, que explicam onde ficam as 3 armas antigas e que conta essa parte da história que está perdida. As 3 armas antigas são Pluton, Poseidon e Uranus. Os acontecimentos desse período foram o maior mistério de One Piece até agora. Tudo o que temos sobre o século perdido é a teoria do professor Clove de Ohara, no capítulo 395. Sua primeira reflexão é sobre a necessidade de terem se criado os poneglifos. Por que gravar mensagens em pedras indestrutíveis e espalhá-las pelo mundo? Seja lá qual for a mensagem que eles queriam passar pelos poneglifos, eles tinham inimigos que não queriam que essa mensagem fosse passada adiante, senão eles teriam apenas escrito em papéis comuns. Quem são esses inimigos? Assumindo que o povo que espalhou os poneglifos pelo mundo, numa tentativa desesperada de passar a mensagem adiante, foi derrotado pelo governo mundial. Caso contrário, eles não teriam problemas em passar a mensagem. E levando em conta que o governo mundial passou a existir exatamente no fim do século perdido, há 800 anos atrás, é provável que eles mesmo eram os inimigos desse povo, tornando o século perdido uma parte da história que o governo mundial considera inconveniente, o que é provado uma vez que o Buster Call é ativado contra a ilha de Ohara. Clove afirma que também, lendo outros poneglifos e documentos do passado, ele descobriu a existência de um grande reino que foi completamente apagado da história. Esse reino, vendo sua iminente derrota, criou os poneglifos para passar suas ideias para frente. Então o que estaria contido nos poneglifos? Seriam as ideias desse antigo reino. Clove afirma que não sabe muito sobre essas ideias, mas que a chave para tudo era o nome do reino. Porém, antes que pudesse revelar o nome do reino, o Gruzelri, foda-se o nome do cara, manda executar o homem. Minha opinião sobre a teoria de Clove. Sabemos que os poneglifos existem e que são escrituras moldadas em pedras indestrutíveis que contêm informações sobre o século perdido. Se essas informações forem conectadas, eles revelarão um texto que contém todo o segredo daquele século, que trazem os registros da história. Essa história é algo que o governo mundial, por hipótese alguma, quer que alguém saiba. E há 800 anos atrás, isso tornou o governo mundial inimigo desse povo. E os poneglifos foi uma forma de passar a história adiante. Mas algo está errado nessa teoria do Clove, pois atualmente na série foi revelado que o clã Kuzuki do país Wano, um clã de escultores com habilidades únicas, foram de fato criadores de um livro indestrutível. E os poneglifos compõem esse livro. Essa é a verdadeira história da criação dos poneglifos. Então, com isso pensando, passamos a nos fazer mais perguntas que deixam tudo mais confuso. Puta merda. Por que o governo mundial não ativou o Buster Call contra o país de Wano? Será que eles sabiam que Kuzu Oden, antes de sua morte, não tinha passado a história adiante e que não precisavam mais se preocupar? Será que de fato o governo mundial não sabia que o país de Wano eram os progenitores da história e que eles sabiam toda a verdade sobre o século perdido? Sendo apenas uma teoria criada através de minha opinião sobre a teoria de Clove de Ohara, vamos dar continuidade à mesma, ou seja, a dele, que no caso é a mais concreta até então. O reino apagado da história. Em um texto acima disse que havia um reino que foi completamente apagado da história. O Clover, uma autoridade da arqueologia, sabia que reino era esse. Mas antes que pudéssemos dizer o nome do reino, o Guru, foda-se o nome do cara de novo, manda executá-lo. Que reino é esse? Sabemos que foi um país que sumiu do mapa, por isso não se sabe quase absolutamente nada sobre, pois envolve muitos segredos. Então me pergunto,
Que lugar em One Piece possui essas características? No momento, a resposta não poderia ser outra, além de Laftel, o último lugar que se chega após cruzar a Grand Line. O que sabemos sobre esse lugar é que o único a chegar lá foi o rei dos piratas, Gold Roger, e foi onde deixou o seu tesouro, One Piece. No capítulo 301, Robin acha informações que o Roger deixou perto de um poneglyph, em Wikispeaker, que dizia: nós viemos aqui, achamos o texto e seguimos sua pista. Então, ela vê que se, a partir de todas as pistas que ele já leu nos poneglyphs, seu destino para resolver todos os mistérios do século perdido é Laftel. Isso reforça ainda mais a teoria de que Laftel é esse país, já que é esse lugar que devem ser respondidas todas as suas dúvidas. O poder. Esse poder que os países tinham medo era justamente a localização de cada uma das 3 armas antigas, o que foi considerado uma ameaça para o resto do mundo, pois essas armas teriam poder suficiente para mudar o rumo de uma guerra. Então todo mundo se uniu, o que formou o governo mundial há séculos atrás. Após a reunião de forças, eles tomaram medidas sujas e impiedosas, aniquilando todo o reino. Então, o século perdido é a história de um reino que havia se tornado poderoso demais por conta das 3 grandes armas, Pluton, Poseidon e Uranus. Logo, isso foi considerado uma ameaça a todo o resto do mundo. Após isso, eles reuniram forças para aniquilar esse reino, usando esses métodos sujos e impiedosos. E agora querem ocultar toda a história, pois seria algo que iria abalar todo mundo. Um último palpite é que, assim como os tirubitos, é que eu não estou ainda nessa parte, são descendentes dos criadores do governo mundial. Os que carregam o sobrenome Di são descendentes do reino derrotado pelo governo mundial. E indo um pouco mais além, as palavras de Barba Branca antes de morrer para Sengoku, foda-se o nome dos caras, é o governo mundial. Um dia aparecerá alguém com toda essa carga acumulada dos séculos e declarar guerra contra o mundo. Pensando nisso, a carga acumulada dos séculos seria o ressentimento dos derrotados na Guerra do Século Perdido, e através de seus descendentes que carregam o Di. A guerra se repetirá entre os descendentes do primeiro governo mundial e os descendentes do reino derrotado, possivelmente Laftel. Essa teoria foi uma teoria um pouco legal, um pouco cansativo de falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi bem cansativo mesmo. Então, valeu, falou, tchau!